Bom dia a todos, meu nome é Carlos Galeano, eu sou engenheiro de aplicações da Bentley Systems, na área de transportes e infraestrutura local. Hoje estamos reunidos aqui mais uma vez para apresentar um seminário da série de seminários sobre Power Civil for Brasil. O assunto de hoje são as ferramentas para projeto geométrico baseados na Select Series 3, que incorpora a nova tecnologia Open Roads. A primeira modificação ou a primeira mudança que vocês vão sentir está relacionado à interface e às ferramentas com as quais vocês vão trabalhar a partir de agora, diferentemente da antiga interface do Power Civil Explorer. Abrindo a tarefa Civil Tools na subtarefa General Geometry, você encontra no primeiro ícone a barra de ferramentas Design Standards. A Design Standards armazena os padrões de projeto como um raio mínimo, comprimento de transição, tipo da transição, comprimento da curva, velocidade de projeto, tangente mínima e máxima, deflexão máxima, o que inclui uma tabela de transições que lista os comprimentos máximos e mínimos correspondentes a cada raio. Outra barra de ferramenta é a Feature Definition. A Feature Definition é a barra de definições das features, as quais ativam a qual ativa e desativa uma série de parâmetros que afetam a geometria, mas principalmente está ligado à representação gráfica, à ressimbolização do objeto. Outra interface muito importante que deve ficar presente, que você pode extrair a partir da tarefa General Geometry, é a caixa Civil Message Center. Civil Message Center é o local onde você obtém um feedback de uma variedade de ocorrências que podem afetar o processo do projeto, como erro na construção de algum objeto ou alguma violação dos padrões de projeto. A caixa Element Information do MicroStation é o local onde você edita as propriedades do objeto selecionado, como o Terrain Model, a geometria, a superelevação, etc. Outra caixa importante que deve fazer parte da sua interface, você deve localizar na sua interface, é também do MicroStation, a caixa Project Explorer. O Project Explorer é usado para gerenciar os dados do projeto contidos no MicroStation. Os dados do projeto ficam armazenados no arquivo DGN, enquanto os padrões ficam armazenados em bibliotecas DGN-lib e copiadas para o arquivo DGN quando usadas pela primeira vez. Além das abas Link File dentro do Power Civil Brasil, mais 3 abas são adicionadas, que é a Survey, a Civil Model e a Civil Standards. A Civil Standards mostra muito bem essa relação entre as bibliotecas de configuração e a interface do projeto. Então, tudo que você tem disponível para os seus padrões na caixa Design Standards, você vai encontrar listado isso no Project Explorer. Outras caixas de ferramentas como Models, Reference Files, também são muito importantes, claro, nesse processo, e você deve mantê-las sempre acessíveis. Assim como a caixa Level Display, que controla não somente a exibição das referências, mas como todos os layers, os níveis do arquivo ativo e dos arquivos anexados como uma referência. Vamos iniciar um pouco já o conhecimento sobre as novas ferramentas de geometria, e começando com a ferramenta Import Geometry. Você pode importar diversos tipos de geometrias feitas, por exemplo, no InRoads, no Geopack, no MXRoad, ou através da extensão Land XML, feito, por exemplo, no Civil 3D. Quando você importa um projeto geométrico, você seleciona os alinhamentos que você deseja importar e eles são imediatamente publicados no arquivo de desenho. Então, aqui está o alinhamento vindo do InRoads, de um arquivo ALG, publicado.
Quando selecionado, você vai ter manipuladores sobre a linha do alinhamento, que são interativos. Você pode simplesmente selecionar em uma seta, em um ponto desse, e editá-lo e movimentar o alinhamento da forma que você desejar. Por exemplo, como nesse caso, estou movimentando aqui o PI, mudando de lugar, mas eu também posso, por exemplo, clicar em qualquer um dos valores apresentados e diretamente na tela, dinamicamente, você modificar isso e entrar com o valor desejado. Isso serve para qualquer tipo de elemento de geometria que você publique. Os pontos, os antigos pontos Kogo, agora são colocados a partir da ferramenta Point da tarefa Horizontal Geometry. Quando selecionado, você define o nome do ponto, entra com uma coordenada, simplesmente a coordenada como se fosse um elemento CAD, e o ponto é imediatamente publicado no arquivo. Vamos colocar mais um ponto, o ponto agora, ponto número 2, entrar com essa coordenada, pronto, ele foi localizado um pouco mais acima. Como já temos alguns elementos de geometria publicados, se você abrir o Project Explorer na aba Civil Model, você vai encontrar esses elementos que a gente acabou de publicar, como os pontos e também o alinhamento horizontal que já foi publicado. Se selecionado, o ponto também, através da caixa Element Information, você terá acesso a todas as propriedades desse ponto, assim como do alinhamento horizontal que acabamos de importar. Basta selecioná-lo, expandir na caixa Element Information, você terá acesso a cada componente, a cada elemento da geometria. Você tanto pode modificar diretamente na tela ou a partir dos campos da caixa Element Information. Agora eu vou usar a ferramenta Line da tarefa Horizontal Geometry para criar a minha primeira geometria, ou que seria a ferramenta indicada para você criar as suas tangentes. Observe que dinamicamente os dados são exibidos. Vamos selecionar o elemento. Observe que ele já indica na tela a presença de dois pontos. Todo elemento de geometria que você traça, clicando sobre um elemento já existente, ele cria uma associação entre esses elementos. Agora, com a ferramenta Define Start Station, eu posso definir sobre o elemento selecionado uma nova estaca inicial, por exemplo. Aqui, no caso, eu editei 10 mais 00. Observe que ele está exibindo 1 mais 00, mas você pode configurar isso através do menu Settings, Design File Settings, na categoria Civil Formatting, onde está definido ali Station Settings, você escolher a formatação da estaca, assim como outros parâmetros relacionados ao projeto de civil. Se eu selecionar novamente, agora observe que ele mostra a estaca definida para 10 mais 00. Muito bem. Observem que os textos, por exemplo, que relacionam a direção e o comprimento da tangente, mostram-se, por exemplo, na cor cinza claro. Você pode modificar isso para uma outra cor desejada ou definir outros parâmetros também, como a cor do texto dinâmico, o tamanho da seta, o tamanho do ponto, para você manipular nas preferências a partir do menu Workspace Preferences, uma categoria específica para os elementos de civil. Os padrões de projeto ou Design Standards deveriam sempre serem usados no projeto, pois eles asseguram que você reúna o mínimo de normas recomendadas. Aqui vou selecionar, por exemplo, uma norma baseada na velocidade de 70 km por hora. Os parâmetros também podem ser baseados no tipo de rodovia ou outra característica da geometria. Vou assegurar para que as normas sejam aplicadas. Vou pegar a ferramenta Simple Arc from Element para iniciar a construção de uma curva a partir de uma tangente existente. Observe que o raio definido pelo padrão já é bloqueado. Eu identifico a tangente existente, dou o ponto inicial
E na ponta do meu cursor, interativamente aparece os parâmetros para que eu vá editando. Então, aqui no caso, eu vou definir o comprimento do arco, definir para a distância de 250, movimento o ponteiro e aceito a operação. Em seguida, ele oferece para que eu corte os outros elementos. Eu escolho para que ele corte o ponto inicial. Agora, eu vou usar a ferramenta Arc from Element. A Arc from Element oferece um pouco mais de recursos, por exemplo, como comprimentos das transições e o tipo de transição que eu quero usar. Né? Então, vou selecionar aqui o elemento, definir um offset. Essa ferramenta me permite que eu defina um offset em relação ao ponto que eu identifiquei. Aqui ele já assegura que o raio seja obedecido. Vou definir o novo comprimento do arco, da curva, para 300 e aceitar e fazer o corte no ponto inicial. Observe que agora, se eu identificar esse arco, vejam que o comprimento da transição, baseado nas normas do meu projeto, já foram estabelecidos para 48 metros, né, no início ali da curva. Eu posso editar esse valor, por exemplo, coloquei 0 e retirei essa transição dessa curva. Para fazer a união e a concordância entre as duas curvas, vou usar a ferramenta Line Between Arcs. Identifico o primeiro arco, vou definir o offset 0, não quero nenhuma variação, e o segundo elemento também com offset 0. O software me apresenta as soluções conforme o movimento do ponteiro, e vou aceitar esta solução nesse ponto. Em seguida, a opção para cortar os elementos, eu escolho Both, para que ambos os pontos sejam cortados. A tangente é criada e a concordância com os arcos existentes é realizada. Para que essa ferramenta para que esse traçado seja considerado um alinhamento com esses elementos, você precisa usar a ferramenta Create Complex Element. Eu vou definir aqui uma feature, ou seja, uma ressimbolização que eu quero para o meu padrão, e o nome do alinhamento horizontal para a via principal. Passo o cursor sobre o primeiro elemento e, conforme a posição do ponteiro, ele dá a direção do alinhamento. Identifico o primeiro elemento e entro com o segundo ponto para aceitar. Todo o alinhamento é construído agora dentro desse padrão. Eu posso assegurar que isso seja construído para o próximo elemento, sem ter que precisar definir essas features, se eu usar a ferramenta Feature Definition. Então, já estabeleço a template, a simbologia que eu quero. Agora eu vou construir, por exemplo, usar a ferramenta Single Offset Entire Element para construir um novo alinhamento baseado no eixo existente, já com outra simbologia. Então, identifico o alinhamento existente, o eixo principal. A ferramenta me pergunta qual o offset desejado, vou entrar com o valor, quero 3,5 metros para definir os bordos. Pergunta se eu desejo um espelhamento, eu digo que sim, e ele constrói os dois alinhamentos. Agora, vou mudar a simbologia para, vamos escolher aqui Roadway Edge of Pavement, para definir a criação dos bordos. Vou entrar com a distância de 17,4 metros, aceito a criação desse offset, também aceito o espelhamento e eles são imediatamente criados. Vamos mudar agora a simbologia usando o Feature Definition para Geometry Ramp, para a criação de um acesso às alças. Só que dessa vez eu vou usar a ferramenta Single Offset Partial. Essa ferramenta permite que eu crie um offset de um alinhamento que eu identificar, porém não de todo o alinhamento, mas de parte dele. Então agora eu estou definindo a estaca inicial e final e a distância que eu desejo desse alinhamento. Não quero dessa vez o espelhamento. Eu vou usar esse alinhamento para construir as alças e as rampas, os ramos do nosso projeto.
Se eu acessar agora Civil Message Center, eu vou ter alguns avisos que foram colocados para mim, por exemplo, na aba Warning, né? Na aba Warning, não necessariamente é um erro, mas ele está me chamando a atenção para um problema no projeto. Eu seleciono um desses avisos, com o botão direito escolho Zoom To, e ele localiza fisicamente onde está esse problema. Você pode também usar a ferramenta Element Selection e posicionar sobre o ícone do aviso para obter uma informação sobre o tipo de problema que você tem ali, né? Então, agora vamos pegar aqui a ferramenta Element Selection. Caso você precise corrigir esse problema ou entrou com valor errado, a qualquer momento você pode modificar. Observe que agora eu vou mudar a distância de 17.4 para 14.3 e todos os elementos relacionados com esse objeto também serão modificados, né? Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, se eu for modificar, vamos ver aqui, o raio, por exemplo, dessa curva, todos esses outros elementos foram projetados baseados nele. Então, vou mudar o valor do raio e observe que todos os demais elementos baseados no eixo foram modificados simultaneamente. Vou voltar com o valor do raio, observe que todos os elementos são influenciados por essa mudança. As ferramentas de geometria horizontal são usadas também para criar outros componentes que não necessariamente sejam o eixo do alinhamento. Neste exemplo, eu vou criar bordos da pista e acostamento para auxiliar na definição dos alinhamentos dos ramos e das alças previstos nesse projeto. Então, vou usar aqui a ferramenta Arc Between Elements. Já defini um padrão de projeto e uma simbologia. Na janela Tool Settings, eu estou dizendo que ele não terá um taper de entrada e também não terá taper de saída, colocando a opção None. Identifico o primeiro elemento, o offset em relação a esse elemento, baseado no eixo, eu quero uma distância de 17.6, e agora o segundo elemento seria o elemento de saída, e dou o offset que eu quero. O padrão me apresenta o raio, só que ele criou uma alça e eu quero um ramo, eu pressiono a tecla Alt e ele imediatamente inverte para buscar uma outra solução. Satisfeito com o raio apresentado, eu aceito a operação e o ramo é criado imediatamente. Agora vou mudar o meu padrão de projeto para construir a alça, o ramo do lado esquerdo a oeste do cruzamento. Também sem o taper de entrada e nem o taper de saída. Identifico o eixo principal para a entrada, dando um offset de 22.3. Agora, dessa vez eu vou identificar o elemento, identifiquei ali a outra via, mas eu não quero entrar com um valor, eu quero buscar essa distância baseado num elemento existente, no elemento CAD existente. Ok? Defini o offset, o raio é apresentado, conforme o padrão, e o ramo é criado. Vamos construir agora o ramo aqui, a sudoeste. Vou identificar o elemento, no caso um bordo existente, com um offset 0 em relação a ele. Aquele alinhamento que nós criamos anteriormente existente, também um offset 0. E o raio apresentado. Você também pode definir um grau de curvatura digitando a letra D e o grau de curvatura desejado. E o raio é ajustado para esse valor. E por último, a operação de trim, para que os elementos envolvidos na operação sejam cortados e ajustados. Vamos observar isso aqui desse outro lado. Só que dessa vez vamos usar a ferramenta Center Arc para construir no lado sudeste. Então, identifico os dois elementos, aceito o raio oferecido pelo padrão. Se eu pressionar a seta a right arrow, que vai para a direita, eu posso buscar outros parâmetros e definir isso. Por exemplo, como o comprimento da transição. Especificar isso. Agora aceito a operação trim
para que os alinhamentos sejam cortados. Pronto, os 4 ramos do nosso projeto foram definidos. Agora vamos desenvolver o projeto das alças. Vamos definir aqui um padrão desejado, assegurar que esse padrão seja aplicado. Vou usar a ferramenta Arc Between Elements, construir um arco entre 2 elementos, desativar a opção Loop, para que ele já apresente a solução da alça diretamente. Dessa vez eu vou querer um taper de entrada pelo método Rate Offset, definindo o offset de 5 metros e uma relação de 1:15. Na transição já foi dada pelo padrão, eu vou aceitar esses valores e vou adicionar e vou inibir a construção de uma transição na saída e também de um taper. Identifico o primeiro elemento, que seria o eixo de entrada. Vou entrar com o offset em relação ao eixo principal, de 17 metros. Agora vou identificar o segundo elemento envolvido. Vou dar o offset de 17,6, baseado no ramo existente. E a solução é apresentada dentro dos padrões que eu selecionei. Aceito a operação, está aí construída a curva e o taper de entrada. Vou repetir a operação agora para a saída, vou apenas mudar a relação do taper, do primeiro elemento identificado, que é este bordo existente. Então, como é existente aqui esse bordo, eu vou definir o offset para 0, identificar esse ramo novamente como sendo o meu elemento para orientar o final da curva. Aceito a operação, aceito a construção do taper e da curva que eu criei. Agora, aceito o corte, o trim dos elementos. Com a ferramenta Single Offset Partial, eu vou criar o elemento para complementar esta alça. Como está bloqueado nesse offset, eu pressiono a tecla End para desbloquear e escolher essa distância interativamente. Dou o ponto inicial, o ponto final. Ok, está criado um novo elemento. Bem, preciso tornar isso um único alinhamento, então vou usar a ferramenta Complex, Create Complex Element. Então já aproveito para definir, como eu vou criar já a minha geometria, para definir a ressimbolização. Escolho o Geom Ramp como sendo meu estilo e vou definir o nome da alça para a alça 1. Vou definir o primeiro elemento, que seria o elemento do início do alinhamento, o elemento de entrada e a direção, e aceito a operação e a alça é criada. Todos os parâmetros são apresentados quando você selecionar o Element Selection, podendo modificar a qualquer momento, a partir diretamente na tela ou a partir da caixa Element Information. Você também pode construir esse tipo de solução, esse tipo de projeto, essa alça, usando, por exemplo, uma ferramenta Complex Element by PIs, ou seja, criando PI por PI, se você conhecer esses pontos. Como estamos usando um padrão conhecido de projeto, as transições, as curvas, os raios, as distâncias, os comprimentos são apresentados automaticamente. Vamos definir aqui mais um PI já existente de pontos que foram levantados em campo e concluir aqui a saída neste ponto. Pronto, o elemento já está criado, já é um elemento complexo, eu não preciso mais unir cada componente. Já está definido todo o traçado. Então, se eu abrir agora a caixa Element Information, eu, por exemplo, posso mudar o nome, que eu não cuidei isso inicialmente, agora sim definido para alça 2. Muito bem. Outra situação, vamos dar um outro exemplo aqui, usar a ferramenta Line to Element, ou seja, essa ferramenta é bem interessante porque ela permite que eu inicie a construção de uma linha, depois baseado em outro elemento que estou selecionando aqui, no caso o eixo principal, eu defino um offset em relação ao ponto inicial e um ângulo em relação a esse outro alinhamento. Então, nesse caso, como eu quero que ele faça uma interseção em 90 graus, eu defino o ângulo para 90 e agora, finalmente, eu entro com a distância total do elemento e confirmo. Então, a tangente é criada, eu tenho
garantida a perpendicularidade em relação ao eixo principal desse acesso que eu estou construindo aqui no lado oeste da minha interseção. Com a ferramenta Reverse Curve by Tangent, eu posso construir a ligação com o outro eixo. Então, defino o primeiro elemento, o ponto inicial, o segundo elemento baseado no bordo existente, e ele já imediatamente apresenta toda a solução para a curva reversa definida por tangentes. Agora eu vou definir o comprimento dessa transição, da tangente dessa transição, e o ponto inicial dela sobre o elemento existente onde eu iniciei o traçado. Aceito e confirmo o corte em relação aos elementos. Pronto, está criado mais um acesso do nosso projeto. O elemento complexo pode ser editado da mesma forma que qualquer outro elemento de geometria. Vamos construir agora desse lado. Agora eu vou usar a ferramenta Single Offset Partial para criar alguns elementos auxiliares que vão basear na definição dos meus parâmetros para essa alça aqui do lado sudeste. Então, defini um novo alinhamento baseado nos bordos e no eixo ali do ramo existente. Ok? Construído esses elementos. E agora, baseado nesses elementos, eu vou iniciar a construção da alça. Para fazer ali a saída dela, eu vou usar a ferramenta Taper Arc Taper. Né? Os parâmetros oferecem a criação para que eu parametrize o taper de entrada e o taper de saída na caixa Information. Então, vou colocar ali que o taper de entrada, que seria o back taper, ou o taper anterior, né? Vou definir para o método Ratio Offset, definindo um offset de 5 metros, com uma relação de 1:15. E o taper de saída, ou taper posterior, a head taper, não vou querer, vou definir não. Identifica o primeiro elemento, o segundo elemento, a solução é apresentada. Aceito os parâmetros e aceito o corte de ambos os elementos. Dessa vez desse lado, que seria a entrada, eu vou definir um bordo existente, baseado no meu arquivo CAD. E agora meu elemento auxiliar, corto e aplico os mesmos parâmetros. Obviamente, nesse momento eu deveria usar a ferramenta Complex by Element para finalizar esse alinhamento. Nesse próximo exemplo, eu vou usar a ferramenta Line from Element para iniciar a construção do alinhamento horizontal deste acesso, dessa interseção que existe aqui no lado leste. Então, essa ferramenta baseada numa linha existente, eu defino a perpendicularidade, ou o ângulo que eu quero em relação a essa linha, para criar esse elemento. Esse elemento ligou um ponto ao outro do dado existente, e eu vou querer metade disso para encontrar o eixo que eu quero, baseado no ponto existente. Agora vou usar a ferramenta Line to Element, para a partir desse ponto, que eu encontrei esse ponto médio, eu quero iniciar em relação ao eixo principal, um offset 0 em relação ao ponto inicial, com uma perpendicularidade, ou seja, com um ângulo de 90 graus em relação ao eixo existente. A distância, eu vou pegar novamente o eixo principal para definir a distância, marcando o ponto final. Com a ferramenta Single Offset Partial, baseado no bordo que eu projetei, eu vou criar um elemento em relação ao taper da primeira alça, pegando essa informação e levando somente até o eixo dessa interseção. Sem nenhum espelhamento, criei mais um elemento da minha geometria. Agora vou definir a ressimbolização que eu desejo. Vou escolher aqui Road Edge of Pavement para definir para bordo. E vou usar a ferramenta Simple Arc para criar um arco em relação a um bordo existente e ao projetado. Defini o raio para 25 metros e ele é criado. Mesmo que esse elemento não exista
ultrapassando a linha do eixo, eu ainda consigo criar uma relação para concordar esse arco no lado oposto. Ele vai usar a projeção dele para orientar. Agora, com a ferramenta Variable Offset Taper, eu vou usar a criação, vou criar um taper interativamente, conforme os pontos que eu vou entrar. Então, a ferramenta Variable Offset Taper permite isso. Então, vou dar aqui o ponto inicial, e agora o taper variando para encontrar e concordar com o arco que eu acabei de criar. Encerra a operação, está criado o taper. Agora vamos concentrar aqui do lado oeste. Ainda falta concluir aqui o acesso, passando de noroeste aqui para sudoeste. Vamos usar a ferramenta Reverse Transition, definir os parâmetros desejados para criar uma transição aqui reversa. Deixo antes escolher o padrão de projeto para 50 km por hora. Identifico a tangente existente do meu acesso, o segundo elemento e o offset em relação a esse segundo elemento identificado. E agora, automaticamente, a transição reversa é mostrada para mim. Simplesmente agora vou definir o comprimento que eu desejo, digitar o valor ou aceitar esse ponto interativamente. Nesse caso eu quero 160 metros colocados aqui. E por último, defino o ponto de início dessa transição, vou colocar mais próximo desse bordo, aceito, e por último, o corte dos elementos envolvidos na operação. Trim, no caso, para a entrada, ou seja, por onde eu iniciei o meu alinhamento. Com o Element Selection, eu já posso ver que os padrões de projeto me alertam para um erro. Provavelmente aqui ele está informando que eu tenho um valor que está abaixo do valor mínimo desejado, no caso desse raio. Mas se eu desejo mesmo assim isso, eu posso retirar esse padrão, esse alinhamento, através do Element Information, clico com o botão direito sobre o padrão aplicado e mando remover. Então, essas mensagens são removidas daquele elemento de geometria. Agora vou usar a ferramenta Reverse Curve by Angle, ou melhor, vamos pegar aqui by Ratio, para criar uma transição, uma curva reversa, para a redução da largura do meu bordo na via principal. Então, vou definir aqui uma relação de 2:1, baseado nos raios e nos comprimentos. Vou dar aqui o ponto inicial e aceitar a operação. Por último, a opção de trim. Vamos fazer também do outro lado com essa ferramenta, o bordo, o raio, ponto inicial, ponto final, mantendo também a mesma relação de 2:1. O raio foi definido aqui 180, vamos ajustar o início dessa transição aqui do bordo direito nesse ponto. Aceito e faço o corte. Bem, agora vamos iniciar a segunda parte falando sobre os alinhamentos verticais. Da mesma forma que para os alinhamentos horizontais, os parâmetros pré-definidos de formatação para os alinhamentos verticais também podem ser estabelecidos a partir da caixa de diálogo Design File Settings, a partir do Menu Settings. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com curvas verticais definindo o valor do K e não o raio. Então, e não o comprimento. Eu posso mudar isso diretamente nesses parâmetros. Assim também como no alinhamento horizontal, você pode importar um projeto geométrico existente, no caso aqui do Inroads, um arquivo ALG, e tem esses alinhamentos, todos os horizontais e os verticais, os grades já definidos para serem importados. Para ilustrar os nossos exemplos, eu vou importar esses alinhamentos,
porém eu vou remover o perfil de alguns deles. Então, ao selecionar qualquer componente nessa lista, repare que todas as dependências são selecionadas automaticamente. Eu vou remover aqui alguns grades, que eu não quero desses alinhamentos. A opção Create Civil Rules, quando ela está ativada, ela já vai criar automaticamente esses parâmetros no elemento, né, para que ele seja dinâmico. Pronto, tenho importado meu projeto. Vamos conferir, vamos selecionar aqui o eixo principal, todos os parâmetros são apresentados. A criação do perfil é feita a partir dessa ferramenta que é chamada Open Profile Model. Isso também pode ser conseguido através da tarefa Vertical Geometry. O perfil ele requer que você abra uma janela auxiliar do MicroStation para publicar esse perfil. Essa janela é chamada de Profile Space. Um alinhamento horizontal possui apenas um Profile Space. Um Profile Space define múltiplos perfis. Você pode ter múltiplos perfis baseados nele, em um único alinhamento horizontal. Somente um perfil pode ser ativo por vez. O nome do alinhamento horizontal aparece na barra de título da janela. Elevações são exibidas do lado esquerdo e as estacas são exibidas embaixo. As cores de fundo, branco, mostra a tangente. O ciano, a cor azul clara, mostra onde você tem curvas circulares, e a cor magenta, que não aparece aqui, mas ela estaria definindo onde as curvas espirais estão presentes. Você pode usar o CView Draw para auxiliar na entrada dos dados. No canto da tela, onde você teria a ferramenta View Attributes do MicroStation, você também tem as janelas View Setup, que definem que essa janela é ocupada por um perfil e não por um modelo. E também pode definir o exagero vertical desse perfil na janela. Então, baixei para 1, agora aqui vou voltar com 10. O exagero é mostrado. As ferramentas para operação do perfil estão todas disponíveis na janela do perfil. Então, aqui do Fit View. Eu tenho junto com esse alinhamento, alinhamento vertical, o grade da pista, tenho mais dois outros alinhamentos que representam canaletas de drenagem que foram colocadas nesse projeto. Você pode manipular e desligar, por exemplo, a exibição dessas canaletas, como você desliga um elemento qualquer no arquivo CAD. Então, eu vou associar essas duas canaletas, já associei uma representação gráfica delas para uma canaleta do lado direito e essa aqui do lado esquerdo. Consequentemente, elas receberam um layer, um nível exclusivo, o que significa que a partir da caixa Level Display eu posso desligar esses níveis para trabalhar, digamos, somente com o grade nessa janela de perfil. Então, isso funciona como se fosse uma janela CAD normal, né? Só que toda voltada ao projeto geométrico vertical. Selecionando aqui o grade, eu tenho da mesma forma os parâmetros, podem ser movidos dinamicamente, e também acesso a um relatório a partir da ferramenta Profile Report, onde todos os dados da geometria são exibidos. Da mesma forma, você tem essa mesma ferramenta para o alinhamento horizontal. Basta selecionar o alinhamento e escolher a ferramenta Report. Todas as ferramentas para trabalhar com a geometria vertical estão disponíveis diretamente na janela, tá? Bem como na tarefa Vertical Geometry. Você pode, tanto faz, você pode escolher a partir de qualquer uma das janelas. Agora eu vou usar a ferramenta Quick Profile View para selecionar o terreno natural que está presente no meu projeto, para que ele também seja adicionado e exibido no meu perfil. Bom, existem várias formas de você criar o perfil ou de abrir essa janela para definir perfis, definir o grade do teu projeto. Esta foi uma delas, abrindo diretamente e adicionando o terreno em seguida. Agora eu vou abrir uma nova janela, não está definida nada para perfil, selecionar um outro alinhamento. Então,
já seleciono o alinhamento, escolho a ferramenta Open Profile View, né? Vou indicar a janela, que é essa janela 4, e o perfil foi colocado. Porém, eu não estou vendo o terreno. Então, com a ferramenta Profile from Surface, vou dar aqui o nome do meu perfil, que eu vou gerar. Poderia definir aqui uma representação gráfica apenas para ele, vou deixar aqui None. E simplesmente escolho, eu vou localizar qual é o elemento que se refere a esse perfil, e em seguida, então Reset, botão direito, se não tiver nenhum outro elemento, identifico o terreno. Se não tiver nenhuma outra superfície para ser identificada, clico Reset. Essa ferramenta permite com que esse perfil não seja construído, digamos, do início ao fim do alinhamento. Eu posso definir um início e um fim conforme eu desejar. Não necessariamente vai ser todo o alinhamento que vai aparecer na janela. Aceito aqui a presença de todos os pontos, nenhum ajuste, nenhum offset em relação a esse elemento e aceito. Agora dou um Fit View aqui na janela, o perfil está publicado. Esse é o perfil do terreno, baseado naquele alinhamento que nós selecionamos. Bem, uma vez que a superfície do terreno, o teu Terrain Model, seja o Terrain Model ativo, já esteja definido como ativo, aqui através da ferramenta Set as Active, qualquer alinhamento que você selecionar e pedir para abrir a janela do Profile View, esse terreno automaticamente já vai ser exibido. Você não precisa fazer essa operação que a gente fez anteriormente. Veja, aqui está, eu abri a janela e o terreno já foi exibido. Então, são 3 maneiras diferentes de você abrir a tua janela de perfil e exibir as informações que você tem. Nesses 2 outros alinhamentos, nós não temos ainda um grade formado. Apenas para via principal. Uma outra forma, uma ferramenta bem interessante da Vertical Geometry é a ferramenta chamada Best Fit Profile. Neste exemplo, eu tenho aqui um perfil já aberto, publicado, desse acesso, dessa interseção. O Best Fit Profile pede que eu defina parâmetros de envelope para escavação e aterro, valores máximos. Então, aqui no caso está sendo definido 25 centímetros aqui upper, acima do terreno, e nada abaixo do terreno. Agora também defino aqui o comprimento da curva de crista, da depressão, a parte mais baixa, comprimento mínimo de curva. Entro com o nome do perfil e a representação gráfica que eu desejo que ele assuma. Então, na janela de perfil, eu confirmo todos esses parâmetros, localizo o terreno, ele vai me mostrar a relação que eu estou pedindo, de 25 centímetros, e confirmo todos os valores que eu já aceitei, e ele encontra a melhor solução que se enquadre a esse terreno. Best Fit Profile. Um elemento inteligente, basta você selecionar, todos os parâmetros estão disponíveis, para que você possa modificar. Se você abrir a caixa Element Information, todos esses parâmetros que você editou podem ser revisados naturalmente. Vamos aqui abrir agora o perfil do eixo principal para mostrar um outro exemplo. Imagine que eu tenho esse grade e agora eu quero aplicar um padrão de projeto, nesse caso 70 km por hora. Com a ferramenta Set Standard, eu posso aplicar sobre um grade existente um padrão que eu ainda não tinha definido. Então, imediatamente, qualquer inconsistência que você tenha, será mostrado no teu perfil e, por consequência, a caixa de ferramentas, a caixa de diálogo, Civil Message Center, vai exibir essas informações dos erros ou dos alertas em relação ao teu grade. Aqui nesse caso, vemos que o valor esperado era um valor de 30 ou superior.
Então eu peço para que ele localize isso para mim e ele diz que o valor está apenas com 18. Então eu posso, claro, pegar a ferramenta Element Selection, identificar esse grade, né? Vamos só conferir aqui a mensagem também em loco. Então, ele está dizendo que o Design Standard esperado seria 30 e está com 18. Então, eu vou selecionar essa curva e vou mudar o valor aqui da minha curva, o parâmetro de curva, que está definido para 18. Vamos colocar aqui 31. Observe que o aviso já é removido do teu grade, ou seja, já está dentro dos padrões baseado nessa velocidade que eu espero para esse projeto. Uma outra situação interessante que você pode fazer aqui na janela do Profile Space é, por exemplo, eu tenho esse alinhamento aqui nessa posição e eu projetei aqui um bordo que eu espero ter baseado nesse eixo. Porém, em 3D eu tenho somente o eixo, porque somente foi feito o grade dele. E esse bordo que eu projetei, eu não tenho a mínima ideia onde ele está localizado aqui no perfil. Então, com a ferramenta Profile by Slope from Element, eu consigo informar, baseado nesse elemento que eu projetei, ou outro qualquer, em relação ao eixo, eu quero, por exemplo, que ele apareça na cota em uma declividade de menos 2% em relação ao eixo. E ele imediatamente é publicado tridimensionalmente, ou seja, é colocado no espaço, na cota apropriada para os 2% em relação ao eixo. Mas para eu traçar o meu grade, meu perfil, preciso que esses pontos sejam publicados no meu perfil para que eu consiga definir o meu grade. A ferramenta Profile Intersection Point permite que você indique qual é esse alinhamento e quais são os elementos que deverão ser publicados no seu perfil. Imediatamente após identificar esses componentes na janela 3D, no modelo 3D, os pontos em relação a esses elementos são publicados no perfil. Isso facilita agora a construção do teu grade. Vamos usar aqui a ferramenta Profile Line Between Points. Vamos definir aqui o primeiro ponto, baseado naquele elemento que agora está projetado no meu perfil. Muito bem, já temos aqui a primeira rampa. Agora vamos nos concentrar aqui na parte final do meu perfil. Vou usar a ferramenta Profile Line Between Points. Vou usar o CV AQ Draw para entrar com precisão numa estaca. Então, vou definir a estaca aqui para 1 mais 280. E clicar no ponto próximo do terreno. E agora, ainda com o auxílio do CV AQ Draw, vou definir a estaca 1 mais 206. Ele bloqueia o ponteiro nessa estaca e agora eu só vou levar para a cota desejada, aqui próximo do terreno. A concordância que eu vou fazer agora entre essas duas rampas existentes, né, pode ser feita automaticamente por uma única ferramenta. Só vou definir o padrão que eu vou usar no meu projeto, definido aqui para 50 km por hora, e vou usar a ferramenta Profile Reverse Transition. Vamos definir aqui os parâmetros iniciais de offset em relação ao ponto inicial, eu quero 0, alguns comprimentos, o valor de K para 10. Então, identifico a primeira rampa, dou o ponto inicial e o offset em relação ao primeiro elemento, identifico o segundo elemento, e imediatamente a rampa com as curvas em posição reversa são apresentadas. Vou definir aqui só apenas confirmar, preciso confirmar o ponto do offset vertical. Então, vou clicar para definir que esse offset é 0, e em seguida o comprimento dessa transição, essa rampa, e o ponto inicial e final. Então, agora o ponto inicial aqui, amarrar com a rampa e aceitar o corte dos elementos. Pronto. Está definida a rampa, as minhas curvas, baseadas no meu padrão de projeto, com o valor de K que eu desejava.
Vamos lançar mais uma rampa aqui no final para complementar, a partir desse ponto final. E aqui terminando no final do meu alinhamento. Agora, para fazer essa última curva vertical, vou desligar aqui o CV EquiDraw, vou usar a ferramenta parábola Between Elements, construir um arco, uma parábola entre uma parábola entre essas duas rampas. E aqui posso definir o comprimento, ou posso entrar, por exemplo, com o valor de K para aceitar o valor desejado. Como eu estou amarrado isso a um padrão de projeto, ele já está sugerindo que o valor de K seja 10, mesmo que eu venha digitar. Se eu não desbloquear, será o valor de 10 que ele vai aplicar. Aceito a operação. Isso é concluído, a curva é concluída. Agora, assim como no alinhamento horizontal, eu também preciso tornar esse alinhamento, esse grade, um único elemento. Então, eu vou usar a ferramenta Profile Complex Element, definir o nome do grade, então vou colocar aqui grade do acesso oeste. Então passo o cursor sobre a primeira rampa, ele indica a direção, confirma a operação, ele torna isso um único elemento, inteligente, com todos os parâmetros disponíveis para ser publicado, modificado. Bem, nesse próximo exemplo, vamos definir aqui novamente um padrão a ser aplicado no meu projeto, assegurar que esse padrão seja inserido ao elemento, 50 km por hora. Vou abrir aqui uma nova janela, a janela número 4, onde eu já tenho publicado aqui na minha janela de perfil, este perfil da alça sudoeste. Você também pode criar, obviamente, o grade a partir de pontos dos PIVs naturalmente. Isso vai ficar mais fácil se você usar o CV EquiDraw, porque você pode variar entrando com parâmetros conhecidos de civil, como estaca, cota, comprimento de curva, etc. Então, a ferramenta para colocar os PIVs já vai te oferecer algum desses parâmetros. Então, por exemplo, aqui ele está oferecendo para mim uma declividade, mas eu vou usar agora os parâmetros do CV EquiDraw para definir a estaca, onde eu quero isso, estaca 0 mais 100. E agora sim, ali nos parâmetros da ferramenta, eu quero um slope, uma declividade dessa rampa de menos 2%. Agora, para o próximo PIV, vamos escolher aqui o valor da estaca, 0 mais 220, e dessa vez eu quero a cota, então vou usar o próprio campo do CV EquiDraw para definir isso. Também posso variar os parâmetros da ferramenta para definir valor de K e etc. Basta usar a seta indicativa para a direita, a right arrow, do teu teclado. Então, vamos lá novamente, agora o próximo ponto para a estaca desejada, vou usar a setinha para a direita para variar o parâmetro da ferramenta, como declividade, quero aqui uma declividade de 1,5% nessa rampa, confirmo esse valor na estaca que eu tinha especificado. O próximo PIV, na estaca 0 mais 540, e agora eu quero uma cota, então uma cota específica, vamos por aqui 331.28, aceito esse ponto, e agora vou me aproximar ali para ver exatamente onde está a plataforma da via de interseção e terminar em concordância com esse bordo. Prontos? Está criado o meu grade baseado em PIVs que eu mesmo lancei com precisão de estaca. Obrigado a todos e espero vê-los no próximo seminário.